Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conteúdo que a gente gostaria de ter tido acesso antes, para a gente não cometer os erros que travam o nosso crescimento e principalmente a gente aprender com os acertos de quem está jogando esse jogo muitas vezes há mais tempo do que a gente, jogando melhor do que a gente e com bastante experiência para trazer bagagem para que a gente consiga aplicar conhecimentos práticos dentro dos nossos negócios, das nossas empresas. Então, se você gosta de tecnologia, esse episódio é para você, tá? A gente vai falar hoje aqui sobre inteligência no relacionamento com o cliente e todo o uso de dados e tecnologia. Então, se você gosta de tudo isso e você está precisando implementar isso na tua empresa, eu garanto a você que você vai sair daqui com muitos insights. Então, já prepara teu bloco de notas aí no teu celular, se você está na academia, eu não sei, ou prepara o teu papel e caneta, se você está assistindo no nosso lançamento na estreia, já tira do YouTube do celular, joga na TV em casa, para você ficar mais confortável e poder fazer todas as anotações e sair daqui com lições aplicáveis para o teu negócio, tá bom? Esse episódio tem o patrocínio da Ademicon Fortaleza, da Dogville Jeans. Você que está assistindo a gente pelo YouTube ou assistindo pelo vídeo no Spotify também, rapaz, eu tô aqui com uma blusa. Você não tem noção não, viu? Dogville arrebentou, porque às vezes eu venho só com as Tech Dual, né, que o pessoal acha que é uma mais básica, maior que o estilo aqui. É isso aí. Então, se você quer aproveitar o melhor estilo para o empresário, né, um homem moderno, né, brasileiro, vai lá na Dogville, no site deles, dogvillejeans.com.br, ou se você é de Fortaleza, vai lá na Senador Vigílio Távora 360 na Flagship e usa o cupom LUCAS15, você ainda tem 15% de desconto aqui para você que acompanha aqui o Aí Sim Podcast, beleza? Então, galerinha, eu tô aqui com ninguém menos do que, olha aqui o currículo do homem, formado em técnico em telecomunicações pelo IFCE, possui graduação em computação e mestrado em informática aplicada pela Universidade de Fortaleza, curso de inovação pela UC Berkeley e participação em diversas missões. O homem já foi simplesmente 8 vezes, 8 ou 9? 8 vezes ao Vale do Silício e também na China, em Xangai, Hong Kong, Pequim. Atuou em empresas como... aí você vai ver o tempo de experiência do homem no mercado. Teleceará, né? AT&T Latinoamérica, Antelmex do Brasil e também foi técnico de regulação da Anatel. Atuou por 10 anos como professor da Universidade de Fortaleza e hoje é CEO do G4 Flex Integrated Solutions, Fleets Education and Services e Netflix. Eu estou aqui com ninguém menos do que Geneflides Laureno. Seja bem-vindo, meu amigo. Putz, aí sim, né? Aí sim, né? Aí sim, podcast, né? Galera, será que eu sou um AI, um robô? Sou não. Então, assim, pô, obrigado, Lucas, também, primeiro pelo convite, cara, né, de fazer parte aqui dessa troca de ideias, de enriquecimento aí para que a gente compartilhe, né, para a galera toda que está nos ouvindo, né? Sim. Bom, legal, muito da história aí do Fleets, né, dessas 3 ações aí, mais por último, a Sim. G4 Flex realmente é a maior delas, a Fleets Education é mais um braço educacional da própria empresa, e a Netflix é uma brincadeira, que eu já comecei nessas várias viagens pelo mundo. Uma das viagens a gente estava em Portugal com a galera daqui também, o cara não acertava meu nome, me chamou de Netflix. Aí depois eu vou criar Netflix, né? Sim. Para de brincadeira, né, cara? Então, Bacana. assim, tem muita coisa para a gente conversar, compartilhar aqui. Primeiro, Joia. novamente agradecer e espero que a gente consiga contribuir bastante aí para quem que está nos acompanhando e acompanha o podcast aí cedo, tá? Muito bom. Geneflides, pergunta que dá nome ao podcast, na nossa abertura para a gente começar em alta. Muita carreira, muitas visitas, muita tecnologia nessa caminhada, mas qual foi o grande momento aí sim da carreira do Geneflides? Caramba, cara, essa, né, parece simples nessa pergunta, mas tem algumas viradas que eu considero assim, sabe, da carreira, cara. Primeiro eu fui funcionário dessa, né, várias empresas. Pronto, o que me vem aqui na mente agora é assim, a gente estudava muito essa coisa de empreendedorismo, como empreender, né?
E quando você vai ficando mais maduro, você começa a lembrar de coisas quando você tinha lá 14, 15, 16 anos, você vê: "Caramba, o empreendedor já estava ali, e eu não sabia disso", né. Então dentro dessas empresas, eu acho que, assim, uma primeira coisa que eu consegui como um desses pontos, né, de virada, foi quando eu comecei a enxergar que, assim, cara, eu sempre todas essas empresas que eu passei como funcionário CLT, eu tratava aquilo como se o negócio fosse meu. Eu não tinha essa consciência lá, entendeu? Mas não, eu era um técnico de regulação da Anatel. Cara, eu pegava aquele negócio que eu fazia como se fosse a minha empresa. E hoje fica mais claro, na época não, Sim, eu dava o melhor que eu podia naquilo ali, né. Teleceará nem se fala, eu troquei de setor 4 vezes lá dentro, quando já era Telemar, sempre nessa pegada, né, do que: "Putz, cara, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender nisso aqui. Eu vou lá no meu chefe ali, no chefe daquele outro setor e vou perguntar se eu não posso ir para lá". Na multinacional, aí sim, ali eu considero quando eu saí da era Telemar, quando eu saí da Telemar e eu entrei naquela gringa, na ITT Latinoamérica, eu fui o único funcionário dela aqui em Fortaleza durante 5 anos, né, ali eu digo que eu aprendi onde ser dono de empresa, que eu acabei cuidando de todas as áreas da empresa, porque não contrataram mais ninguém. sim, O negócio foi mudando, mudando, então ali foi uma grande primeira virada. A outra, eu lembro que eu já era bem conhecido no mercado, né, com a galera, na no conhecimento técnico, né, de VoIP, da estrutura de Linux, essa coisa bem técnica por sim. baixo, né. E eu fui, falar com o pessoal do grande banco daqui, né, e alguém lá falou assim: "Pô, Jean Flides", eu fui oferecer a minha consultoria, né, ali eu já estava a raiz desse empreendedor, assim: "Putz, eu posso ganhar grana com isso aqui", né. Eu sou funcionário da multinacional, mas eu posso ajudar os caras na consultoria. Porque aí vem um termo que era na tua pergunta que eu lembrei, que é assim: "Por que que você empreende?", tá. Então, geralmente você empreende por 2 motivos, a literatura fala disso, ou por necessidade, um linguajar mais rápido, fui Aham. demitido, peguei a grana, No Brasil é isso, é é? isso, é uma grande percentual é isso, fui demitido, peguei a grana, abri minha banquinha de banana para vender na feira, pronto, essa é uma coisa. A outra é por oportunidade, ou seja, você está numa parada que você percebe que: "Cara, eu posso fazer mais". Que é o que o pessoal diz que é a grande diferença de quem empreende na gringa e quem empreende aqui no Brasil, É, né. O porque Brasil a imensa maioria é por necessidade, não por por oportunidade, né. conta daí vem a formação, cara. Aí tem um ponto que a gente pode divergir aqui, mas aí vem a história da formação, lá é muito forte. Nessas idas do Vale que você citou, né, e eu fui na primeira vez que eu fui como acadêmico, mas depois todas as outras foi com a Já pegada já empreendendo. empreendendo, isso. E aí fica muito claro, né, por exemplo, você tinha isso eu tô falando de 2013, Sim, Lucas, né, você tinha disciplinas, cara, dentro do modelo, né, de universidade americana que o cara tinha que montar uma empresa, né, isso foi chegando um pouco depois aqui, a gente evoluiu bem rápido. Mas, por exemplo, em 2011 que eu fui em 2012 que eu voltei, eu era coordenador de curso na universidade, e ninguém sabia o que era um elevator pitch, cara. Hoje você fala: "Ah, vai fazer um pitch, eu vou não sei o quê", não faz nem 15 anos, ninguém sabia o que era isso, né. Então, primeiro, descobrir se que você vai empreender é por necessidade ou por oportunidade. Então, no meu caso, foi mais também, eu já era mais maduro, né. Mas quando eu tinha 15 anos, eu tinha botado eu não, né, eu tinha ajudado um cara a botar um trailer de vender sanduíche. Como é que pode menino de 16 anos, um trailer de sanduíche na rua, na época de que eu não tinha nem entrado na escola técnica ainda. Então, esses são pontos de virada, né. E se eu for pegar um último, né, que assim, eu estou acelerando bem aqui para contar a história, que tá. depois vocês acham aí nos outras coisas que a gente gravou. Mas assim, por um bom tempo, a minha carreira foi o acadêmico e o empreendedor, ou seja, a G4 Flex nasceu como consultoria em 2000, logo Sim. quando eu entrei nessa multinacional, mas a G4 Flex foi formalizada como um CNPJ em 2008. Então eu fiquei ali de 2000 até 2008, um cara empreendedor que trabalhava na multinacional e fazia consultoria, Hã. né. Mas, esse gatilho da virada que você vai enxergando, foi quando nessa papo que eu estava tendo com os caras, o cara falou assim: "Gina, se eu botar você aqui para fazer essa consultoria e montar essa estrutura de FOIP, né, e der um problema, cara, se eu botar uma empresa, né, as empresas conhecidas na época era Cisco, né, Avaya, se eu botar essas empresas aqui e der um problema, eu processo essas empresas. E se eu te colocar aqui para tu fazer essa consultoria e der um problema aqui no banco, o que é que eu faço?". Aí eu lembro que eu brinquei, né, falei assim: "Cara, eu moro bem próximo aqui do banco, tu manda me matar, bicho". Assim, foi aí todo mundo deu a risada, né, lá. Sim. E aí, legal, entendi. Cara, eu saí, eu te juro, Lucas, eu saí daquela reunião, eu fui pro meu carro no estacionamento e eu fiquei uns 5 minutos pensando assim: "Cara,
não é que eles não me respeitem tecnicamente, o conhecimento técnico já está claro, mas eles não me respeitam como uma empresa. Como empresa, né? Aí ali, cara, essa frase não é minha, eu vejo de algum lugar que eu lembro bem que eu falei assim: "Cara, eu tenho que virar um CNPJ, então não posso mais continuar sendo um CPF". Ali Perfeito. foi a raiz que eu considero que eu tenho que virar a G4 que seria a G4 Flex, Sim. né, que se tornou a G4 Flex. Cara, esse cenário aconteceu bem semelhante Parecido, comigo, né. porque, na verdade, eu tinha um outro negócio, eu era sócio de uma franquia de cursos profissionalizantes e durante 3 anos a 2P Treinamentos coexistiu também com esse outro negócio. E você fica naquela, vou largar a franquia, vou seguir o caminho da consultoria, dos treinamentos, né, da educação empresarial, e eu não ficava naquela, vou manter os Os dois, né? 2. Tem aqui a galinha dos ovos de ouro, mas tem aqui aonde o coração Né. bate mais forte. E, Aí eu e a deixa eu gente, não, e aí a gente está agora, e aí nós estamos gravando agora esse episódio em março, e foi agora dia 15. Eu não sou caramba, muito que apegado a esse legal. negócio de data, mas 15 de março foi quando nasceu o CNPJ da 2P Treinamentos. A gente está comemorando 6 Estamos anos agora. inaugurando inaugurando não, nós estamos E comemorando, é isso. né. Então, e aí em 2023 para 2024 a gente toma essa decisão que a gente chama de, né, queimar os barcos, né? É assim, a gente abre mão do outro negócio e vamos decidir ficar somente com a 2P Treinamento, né? A Alessandra e eu. E assim, é aquela decisão que você diz assim, é tudo ou nada, agora vai ter que dar certo, né? Nesse caminho aqui. Então, não existe mais caminho de volta, né? Tu fez eu lembrar, eu acho que seria a última virada, né, Sim. assim, aí já a G4 Flex estabelecida, bem conhecida no mercado daqui principalmente, tal, e a minha carreira acadêmica ali em paralelo, junto com É, parecida contigo aí, as sim, 2. E aí comecei um doutorado, cara, 2015, putz, vou fazer o doutorado, consegui bolsa do Centro, sim. que é aquele sonho de consumo de todo acadêmico, né, já com a empresa, minha família. Pô, fui para Londres, né, um doutorado em cima do 5G, tecnicamente espetacular, só que eu fui sem a família, né. Eu sei que você é um cara muito conectado com o que eu chamo das energias, com Deus, né. Sim. Lucas, essa aqui vale a pena compartilhar, cara, principalmente com a galera que está aí, né, quando a gente fala de trazendo família para o jogo. Trazendo família para o jogo, você tem que trazer, irmão, independente de que tamanho você tá. E eu vou contar esse caso aqui porque é real comigo. Beleza, começa o doutorado. Antes de eu ir morar em Londres para fazer o doutorado, a minha cabeça era assim: eu tenho 2 filhos homens, na época eles tinham 14, 16 ou era 16 e 18, já nem lembro. Mas assim, a minha cabeça: "Caramba, cara, eu vou estar fora, eles vão ficar aqui, minha esposa vai tocar, vai gerenciar a parada toda, legal. Mas caramba, acho que vai ser complicado para eles". Beleza, vou para Londres, certo? Começo a morar lá. 2 meses de Netflix em Londres, cara, mudou completamente, Tu Lucas. tinha quantos anos nessa época, Netflix? Cara, 2015 eu tinha 40 e Ah, poucos, ah, eu tenho 57, eu tenho sim, 47, já sim. era maduro, né, assim, se a gente Aham. considerar. Cara, mas olha o que começou a acontecer. Meu irmão, como é que eu vou ficar aqui sem eles? Saca? Não era como é que eles vão ficar no Brasil sem mim? Sim, eu Inverteu sei tudo, é demais o que assim, é isso. como é que eu vou ficar sem eles aqui, cara? E aí acabou isso aconteceu, eu abandonei o doutorado, fiquei 1 ano ainda, e voltei, mas eu considero que esse também foi um outro grande marco para dizer assim: "Cara, o que me completa de verdade é fazer essa empresa crescer, não é o teu título de doutor", sabe, assim, a minha resposta, cada um encontra a sua, né, mas a minha Para alguém vai ser importante esse alguém título aí, né? importantíssimo, exatamente, importantíssimo, sim, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não tem que Claro. estudar nem fazer seu Aham. doutorado não, mas comigo a conta foi essa, então estava me doendo muito ficar lá, é aquela brincadeira, né, que a gente conta às vezes, assim, você está num lugar do caramba, putz, Rio Thames, ponte ali, um puta de um restaurante, você tá só, irmão. Aí tu consegue ver, eu só via o pai chegando com os filhos e a esposa para E jantar, eu sem o ninguém, né? namorado e eu sozinho na mesa, o Thames ali, lindo e tal, e eu só via aquilo por quê? Porque as pessoas que me completavam, né, minha família estava aqui, cara. Então isso é outra pergunta que é interessante que às vezes as pessoas fazem: "Cara, como é que é o lado profissional e pessoal?". Aí quando você empreende, aí é uma visão talvez, né, pode que ser que se considere mais radical, assim: "Cara, comigo não tem mais essa coisa do meio que dividir não, aqui é família, aqui é empresa, é pessoal, profissional, meio que juntou tudo, porque você tá ali na frente do Uhum. negócio, né. É. E talvez tu vai me perguntar isso, mas já antecipando o que me veio agora, que assim, é outra coisa também, eu acho que o meu maior aprendizado como empreendedor, principalmente isso para quem, né, tá
está começando ou não, assim, foi aprender ao longo desses anos, cara, a palavra mais simples é dizer delegar, né, tem coisas que você não pode delegar como fundador, não Uhum. pode. Aí tem histórias também para se der tempo a gente aprofunda aqui, principalmente da China, que me marcou muito. Mas assim, mas você tem que aprender que se você, principalmente como fundador, quando o negócio vai criando mais corpo, vai aumentando, então tem coisas que não pode mais ficar só com você a decisão. Você tem que dar liberdade para as pessoas crescerem e tomar a decisão ali, porque aí o negócio avança mais. E principalmente para pessoas, eu acho que empreendedores que são técnicos, né? Que a minha formação é bem técnica. Eu não sou um cara que veio com formação de negócio, não. Eu sou um cara que veio com formação técnica, Sim, que aprendeu a ir para o a negócio, empreender a depois, né. empreender Tá. depois, exatamente. E Geneflis, nessa tua caminhada nasce a G4 Flex e aí hoje, né, a G4 Perfeito. passa por uma evolução aí no meio do caminho. Hoje a G4 Flex entrega o que de solução para o mercado? Diz assim: "Rapaz, eu estou precisando", qual é o problema que vocês resolvem das empresas hoje? Olha, eu gosto de fazer esse pitch rápido, né, para Sim. que problema você resolve? Cara, todo nós como pessoas físicas, a gente tem que falar com as empresas. A G4 Flex, ela está dentro das empresas, ou seja, o cliente final da G4 Flex é outra empresa, B2B nosso negócio. Perfeito. Mas assim, eu querendo falar com a empresa do Lucas, né, então eu vou ter que falar com a empresa do Lucas por algum canal de comunicação. Esses canais de comunicação no passado era a telefonia, quando a gente nasceu, onde eu nasci, né, Sim. era telefone e e-mail, né, então já estou aqui com 2 canais. Aí vem o WhatsApp, bum, dá uma reviravolta gigantesca no mercado hoje, então Uhum. as empresas, praticamente todas têm que ter um atendimento via WhatsApp também. Então aqui eu já estou falando de 3 canais: telefone, e-mail, WhatsApp, aí a gente pega o Instagram, direct do Instagram, aí você pode colocar qualquer outro canal de mensageria, um aplicativo que você tenha. Então a G4 resolve que problema? Essa inteligência de relacionamento com esse cliente que chega por diferentes canais, e aí quando eu chego por diferentes canais, eu tenho que ter alguma plataforma interna que junte todos esses canais e comece a dar uma visão para o gestor, não mais só dos canais, mas do Lucas, quando o Lucas entrou em contato com a empresa X ou Y, aí entra o CRM. Então aqui eu tenho um omnichannel, agora eu tenho um CRM também já nativo na mesma plataforma, e claro que aí eu tenho que ter uma inteligência para rotear todas essas chamadas, que aí cada negócio tem um modelo. Ah, será que eu priorizo o cara que quer falar do financeiro, ou que quer falar de suporte, ou que é o cara de vendas? Então, cada empresa tem o seu canal de priorização e a inteligência que ele quer dar para aquelas áreas específicas internas. Então, a G4 Flex ajuda Então você entrega uma solução a gente entrega uma personalizada. personalizada com uma única plataforma de software para isso. Tá. E o outro grande agregador que a gente coloca, ou seja, primeiro uma única plataforma de software, você não tem que contratar um fornecedor para o WhatsApp, um fornecedor de CRM, um fornecedor de telefonia. Uma única solução, a da G4 Flex. E a outra é como que isso se integra com os sistemas computacionais internos, né, da empresa. Se Sim, você é uma empresa média ou grande ali, certeza você tem algum ERP interno. com certeza. Aí você como é que você se integra com essas estruturas internas. Então isso é por isso o integrated solutions, que a gente tem um poder muito forte de entrar, entende o negócio do Lucas e se integra com ele para quando o cliente do Lucas der um oi, eu saber onde eu vou internamente pegar a informação dele ou se já estiver aqui. Então omnichannel, um CRM e IA embarcada. A gente já trabalha com inteligência artificial há praticamente 12 anos, mas a IA machine learning. E aí o que mudou muito, né, outro ponto de A virada, a generativa. generativa, que aí a gente parece que faz 1000 anos que esse negócio está aí. Não, foi 2022 que surgiu o GPT. Sim. Mas a IA mesmo vem de lá de 1950, aí tem várias Aham, linhas, né. claro. Mas a gente entra exatamente aqui. Então, foi atendimento e foi vendas, por esses canais, cara, estamos no jogo. Eu gosto de brincar que às vezes próprios clientes da gente chega pra gente, um exemplo prático, um cliente chega assim: "Ó, eu quero o Genfleet que é a G4 Flex, bote aí na plataforma dela, eu vou subir 500 fotos de pulmão", e a IA que a G4 Flex vai desenvolver vai dizer se o cara tem quem tem pneumonia desses 500. Aí eu falei: "Não, essa não é a IA que a gente Não desenha, a é IA". que a gente fala, é É, gestão de relacionamento é com o isso, é cliente, né. gestão de relacionamento com o cliente. Eu adorei a tua abertura e inteligência de relacionamento com o cliente. E Perfeito. aí é muito estrito que a gente fala, é muito assim, entender o negócio. Putz, uma coisa é uma funerária, e a gente tem cliente de funerária, outra coisa é uma clínica de olhos.
Outra coisa é uma empresa que vende coisa de ataquado, de varejo. Sim. Outra é um hospital, entendeu? Então a gente é meio agnóstico, tem algumas verticais que a gente está mais forte ali, ou é uma empresa de roupa, né, de fabricar Uhum. roupa, Sim. né. Então, hoje são mais de 300 clientes já espalhados pelo Brasil, claro que muito forte aqui no norte e nordeste, a Aham. gente tem cliente no Brasil todo. Time de futebol, não vou falar aqui para não dar polêmica aí, mas tem 2 times ali bem rivais que a gente atende os 2, né. Tá. Viu. E Geneflis, a gente estava conversando no bastidor, você estava explicando, né, então quando você passa e aí você acabou de trazer, né, eu não gerencio somente os dados da empresa, né, eu gerencio o cliente, aí quando eu gerencio o cliente eu começo a entender o comportamento desse cara, que é uma hoje talvez das maiores dificuldades que as empresas têm, primeiro, tem nos níveis de consciência, né, tem a história do ignorante inconsciente, né. O ignorante inconsciente é o cara nem sabe que não sabe, né. Então, muito empreendedor que está aí do lado, ele talvez nem saiba que ele precisa gerenciar o histórico de comportamento e de pontos de contato ou canais que esse cliente utiliza com ele. O que foi que você já trouxe de benefício, de vantagem, em termos de estratégia, a partir do momento que o cara diz assim: "Rapaz, ó, eu consegui entender que o Lucas, ele falou contigo 10 vezes no último ano, tu tá priorizando comunicação com ele pelo WhatsApp, mas ele só fala contigo pelo direct do Instagram". Então, tem algum movimento nesse sentido que vocês já trouxeram de insight para a empresa ou de priorização de canal e desenho de estratégia? Legal, cara, tem alguns exemplos bem legais. Um primeiro que vem na cabeça é assim, o cara nem sabia que ele tinha uma demanda reprimida. Mas como assim, cara? Bota um WhatsApp aqui. Tá louco, cara, o WhatsApp é muito caro para botar, você só trabalha com API oficial, eu vou pagar uma grana de Netflix. Cara, pelo pouco que a gente começou a ver aqui, ok, tem o ponto de risco, de repente a gente pode estar errando aqui na análise, mas eu acho que quando você pôr o WhatsApp aqui, vai melhorar teu atendimento, que era só telefone, né. Cara, aí a história da demanda reprimida, e isso só veio concretamente para os relatórios quando a gente fechou um mês ali. Então, e aí o reflexo é direto na melhoria do atendimento do cliente dele. A percepção final do cliente desse: "Caramba, agora eu consigo ser atendido ali". Porque o cara ligava, ele só tinha um corpo ali entre 5 e 8 pessoas, né, de atendimento no telefone. Quando a gente colocou o WhatsApp ali, colocou um IA na frente que vai filtrando as maiores demandas, cara, essas 8 pessoas, primeiro, elas estavam no gargalo, ou seja, elas estavam trabalhando no limite do que conseguia dar de atendimento. Quando a gente pôs isso, né, e com essa inteligência de dizer: "Ó, cara, eu acho que se tu colocar o WhatsApp, né, pode ser que a percepção do teu cliente final vai ser melhor atendido". A gente já acertou de cara nisso aí. E aí, a Quando você percepção fala de colocar o WhatsApp, porque o cara perfeito. normalmente já atende pelo WhatsApp, é colocar dentro da sua plataforma e o que que isso otimiza? Boa colocação, não tinha detalhado. Até tinha o WhatsApp, mas era cada um desses atendentes com um celularzinho atendendo o WhatsApp daquele jeito, né, de cada E um de forma atende o seu, de individual, forma cada um na sua. individual na sua e às vezes até com uma plataforma atendendo só no WhatsApp web, né. E totalmente só que essa mesma pessoa, cara, ela atendia aqui ou no WhatsApp web e ficava atendendo telefone. Ou seja, na hora que a gente centralizou isso num único número de WhatsApp, bem desenhado ali, dizendo: "Ó", na forma mais simples seria um para financeiro, que isso é o que está mudando muito com a geração, Aham, um para financeiro, 2 para o comercial, 3 para o suporte, não sei o quê, vai por aqui, né, que é a machine learning, ela vai te roteando e mandando para o lugar certo. perfeito. Ou seja, o cliente final diz: "Caramba, agora eu consigo ser atendido. Em 1 minuto, 2, alguém já está me dando uma resposta ali". E o mais legal, cara, foi a equipe interna. Entendeu? Assim, caramba, graças a Deus que agora eu tenho como responder quase todo mundo aqui, não fica ninguém direto no meu celular. Agora 8 horas da noite tem mais ninguém enchendo o meu saco, entre aspas, Sim. no celular que é o uso da empresa. Não, tá lá na plataforma o bot ou o agente vai lá dizer: "Ah, boa noite, nós só atendemos de 8 às 21 ou de 8 às 10, 8 a não sei o quê, amanhã é o centro de contato", aí tem callback, tem um monte de estratégias, né. Esse é um exemplo mais didático. O outro e a frase mais forte que eu gosto de usar é assim: se você centralizar pelo menos 2 ou 3 desses canais numa única plataforma, como é a nossa, como é a que a gente faz, você vai estar ganhando por atendimento entre 5 e 8 segundos
Porque a pessoa, o teu back-office, a tua operação não precisa preencher uma coisa nessa plataforma, uma outra nessa, uma outra Perfeito, nessa. perfeito. Ganho de Isso, produtividade do ganho de cara produtividade ao e longo do eficiência. mês é loucura. E aí esse número eu vou trazer para o piso, eu gosto sempre de trabalhar no piso. A gente garante que a gente vai melhorar a produtividade e a eficiência das suas equipes de venda ou de atendimento pelo menos em 8%. Isso é o piso que Uhum. a gente vê. Isso pode Excelente. É, ser, é o garantido, é é esse o aqui. garantido, tá aqui, tá aqui. Aí até as pessoas brincam, até Não, eu e isso é mesmo. bom porque na hora de. Aí eu sou do comercial, meu amigo. Aí eu já fico fazendo conta aqui, porque na hora de você fechar o contrato, você já tem uma perspectiva de ROI que já se paga ali, dependendo do nível de faturamento de venda que esse cara tem por mês, se paga no primeiro mês, já tá Eu feito. já fiz e fiz todinho já. Porque às vezes a gente tem que explicar, Não, cara, dizer, ó, e se for para uma área de vendas, cara, não, aí na proposta já tá feito. isso. Aí E o cara já agora com os consegue ter a percepção. assistentes, aí esse número, quando você põe um assistente virtual, pensando em venda, né, venda e atendimento, eu não gosto só de, porque todo mundo foca logo na venda, né, mas assim, cara, a gente já tem, quando a gente começa a olhar os dados do assistente, né, do assistente, assim, então ele hoje, nas amostras que a gente tem de cases nossos, tá variando entre 31% e É 77% que loucura. ficou nele. Sim. Que ficou nele, ou seja, se foi para um atendimento normal: "Oi, bem-vindo a Jata 2 treinamento, parará tarará, o que é que você quer?", 31% vai morrer aqui, ou seja, demanda que estava reprimida, que já saiu. E se for em venda, cara, aí tem muita coisa. Então, É. é bem legal isso, assim, e eu gosto dessa coisa da tecnologia, porque, cara, a gente como Jogador Flex é a prova viva dessa, a palavra bonita do mundo de startup é pivotar, né, a gente eu não considero pivotar, mas, assim, a cada coisa nova que vai surgindo, você vai agregando para essa coisa da inteligência de relacionamento com o cliente. Pô, a recente é a IA generativa, o que que vai ser daqui a 3 5 Sim. anos? Será que vai vir a computação quântica também já disruptando tudo isso? A Sim. gente não sabe. Uma das coisas que, e é um dos erros que a gente vê muito empresário cometendo, em cima disso que você estava trazendo da questão do ganho de produtividade, é isso. Aí o cara diz assim: eu vou contratar um sistema, G4 Flex, né? Vocês estão posicionados para empresas médias e grandes, ou seja, não vai ser um contrato de ticket baixo, Perfeito. mas o que você, empresário, mesmo pequeno, microempresário que está aí do outro lado, precisa enxergar quando você vai fazer um investimento, seja num sistema ou numa consultoria, num treinamento corporativo, um desenvolvimento de liderança, de equipe comercial, o que quer que seja, por exemplo, que a 2P Treinamentos entrega, por exemplo, às vezes o cara olha e diz assim, é o preço que eu estou pagando, né, o quanto que ele está desembolsando. Mas não é isso. Só imagina o seguinte cenário, tu fatura R$ 300.000 por mês, tá certo? R$ 300.000 por mês. Tu fatura 300 mil por mês e tu vai contratar um desenvolvimento de uma equipe comercial que te promete uma melhoria de rendimento, de produtividade de 10%, esse cara vai te entregar um aumento de R$ 30.000 por mês. Aí esse cara cobrou no teu treinamento R$ 20.000. Aí tu diz assim, eu vou pagar R$ 20.000 para treinar 10 pessoas? Tu não vai pagar R$ 20.000, vai Menos de um gastar. mês, né? Em menos de um mês, esses 20 mil se transformam em 10 mil a mais, porque tu pagou o treinamento e ainda sobrou 10. O cara não para fazer essa conta. Ele só olha para o dinheiro que está saindo, ele não olha para a probabilidade de retorno que está entrando. E aí, vale a dica para você que está do outro lado, que é prestador de serviço. A tua precificação não é só o teu custo interno, tu precisa impactar e saber qual é o ROI, qual é o impacto que você faz em relação ao cliente, porque aí você consegue agir de forma estratégica no crescimento do teu negócio e no crescimento e no impacto que tu promove para o teu cliente do outro lado. Faz Sabe sentido? que total, cara. Sabe o que é um outro ponto que eu gosto de trazer também? Que às vezes a gente não mensura, até se mensura o tal do NPS, né, mas assim: Sim. "Ah, vou investir esse negócio aqui, pô, mas como é que eu vou medir se a percepção do meu cliente final, ele considera que está Eu nem sendo acho que o atendido?". NPS é a melhor Pois é, aí estratégia. Tem o só o CSAT muitas vezes que é perfeito. Ó, melhor, pra pô. mim o CSAT ainda é melhor. Sim, É melhor, porque é porque mais é na lata, como a gente fala. com toda certeza. A cada atendimento ele vai dar a tua notinha ali. A gente até brinca às vezes, "Ó, é o NPS", o cara é X, não, tá, mas isso aqui é o CSAT, É. entendeu? Ô, Geneflides, vamos de polêmica? Bora. Inteligência artificial no atendimento. É, A inteligência artificial vai substituir o vendedor humano? cara, eu acho que tem muita estrada pela frente ainda. Muita, muita. Eu acho que hoje a gente com tudo que a gente está vendo aí, né, de por isso que eu brinquei, será que eu sou um IA, um robô, né, de avanços que tem,
Mas a gente ainda tá numa primeira etapa, vamos chamar assim, para não ser tão radical na Sim. frase. Que primeira etapa é essa, né? Talvez seja uma etapa de qualificação, de responder, de tirar dúvida, tá? Uhum. Se eu olhar em venda, de qualificar, realmente, assim, o absurdo de produtividade que quando você coloca um assistente, por exemplo, o tal dos SDRs, para quem não está acostumado com a nomenclatura, um assistente de venda O que ele qualificador, vai né? qualificar, Vai pré-qualificar ele o vai cliente. pré-qualificar o cliente, ou seja, eu só entrego para Pro eles closer, né? para o closer quando tiver muito bem qualificado. E isso a gente tem uns cases também que a gente tá ficando legal, assim, a gente considera que a Essa gente está. função, esse cara que hoje, por exemplo, ocupa uma função de SDR, ele já pode ligar o sinal de alerta. Total, total, assim, e absurdamente, não é exagero. Assim, cara, eu sou um SDR. Sou muito bom. Sou um vendedor qualificador, um SDR bom pra cacete, bom pra caramba. E eu faturo de comissão X por cento. Meu irmão, se preocupa. Abre o olho. Muito, muito, porque já tem SDR e agora é concreto. Não é que eu ouvi, né? Não, nós estamos implantando SDR para determinadas empresas, que é absurdo, assim, coisa que 10 pessoas ficavam fazendo, um assistente desse faz, literalmente. E aí, só que aí tem o contraponto, que é uma coisa que você falou um pouquinho antes, do treinamento, da consultoria. Sim. Aí as empresas, putz, eu quero isso amanhã, cara, pelo amor de Deus, bota isso aqui dentro da empresa. E aí no começo a gente ia na vibe do cara, naquela história de projeto, vamos tocando, fazendo. Hoje a gente está melhor estruturado para isso, né, com todo esse aprendizado aí de um ano, para dizer assim, cara, como é que funciona hoje sem a IA? Documenta isso aqui para mim. Ó, É você ter o processo. Se você tem isso. o processo, vai ficar fácil de você É, fazer a implementação. Aí o cara perfeito. quer botar a ferramenta sem ter o processo desenhado e a equipe preparada para poder fazer a coisa Perfeito. acontecer. Que aí foi muito legal ter o que tu tocou antes, exatamente. O cara, pô, não, vou pagar 20 conto no treinamento de processo, cara. Tá tudo lá já, os meus 10 SDR estão fazendo isso. Cara, onde é que tá isso? Ah, é o playbook. Não, onde é que tá isso Não escrito? tem playbook de vendas, não tem isso. Pronto, entendeu? E aí, quando a gente começou a entender, nós acabamos, a gente não é uma empresa de consultoria, a gente é uma empresa de consultoria no aspecto de que, assim, é uma plataforma Mas que a a gente gente vai usa ela. conversar porque aí a 2P É, ajuda nisso aí, né, não, perfeito. galera? Olha Chama, aí, ó. irmão, é nós, brother. Chama nós que tu vai aqui e a gente vem depois. Que a gente faz um pouco disso, mas a gente diz, cara, ó, você conhece o seu negócio melhor do que a gente. A gente não é, mas a gente tem que minimamente, a gente foi criando, né, estruturas, a gente tem um doc que a gente diz, ó, cara, responde isso aqui. E a gente tem dificuldade para o cara responder. Mas isso, né, é o primeiro ponto, vindo na tua pergunta mais chave, que eu acho que isso aqui sim, a IA ela já está muito bem nessa parte, de tirar dúvida. Aí tem vários cases assim, vou só para tirar dúvida. Outro cliente que eu lembrei, assim, dúvidas antes que os clientes finais dessa empresa ocupavam os 8, 10 pessoas de atendimento para dizer, para tirar dúvida. Ela ficava tirando dúvida, ou por telefone ou pelo Sim. WhatsApp mesmo. Aham. Hoje não, tu bota ali o assistente bem configurado, processo bem definido, bum, quando for entregar para o atendimento, não, aguarda um pouquinho com o meu colega humano, para o meu colega de Sim. analista vai já te atender, bum, joga para as filas. Aqui já é uma mistura aqui de generativa com machine learning para entregar, né. Então acho que está bem nessa parte. Tem muita coisa que é hype ainda, na minha opinião, né, assim, e o outro contraponto é assim, cara, não tem volta. Na Não, sua empresa, você colocaria uma IA para fazer um close, cara, para fazer não. o fechamento? Não, não, de forma alguma, entendeu? A gente precisa entender muito do negócio. Como qualificador, sim, mas para ele lá no final dizer: "Cara, Lucas, tá aqui, do preço que a gente te propôs, Lucas, do que eu entendi do negócio, a gente dá um 10% de desconto, 20, 30. Pô, Lucas é tão estratégico, meu irmão, que Lucas, a gente vai te dar de graça essa parada. Agora tu vai ter que trazer outros clientes para fazer nós 2 Sim. nos pagarmos", entendeu? Uhum. Eu não colocaria como closer não. Não, Tá. ainda não, certo? Só se esse processo estiver muito maduro. Mas você, na sua experiência, no olhar Tá. que você tem, nos estudos que você vem desenvolvendo, você acredita que a gente vai chegar Eu nesse acho padrão? que vai. Só se tiver alguma guinada muito forte que aí a gente vai trazer um ponto que é, putz, é bem legal, tu é bem provocativo, cara. Sim. Porque agora eu lembrei de que, assim, tem pesquisadores muito fortes, né, que aí mistura cognição, cérebro de verdade e tal,
que assim, que, cara, essa inteligência não é artificial, ela nem na ela é matemática pura, né. Sim. Então tem esse outro contraponto que diz assim: "Não, isso aqui não é uma inteligência de verdade", porque tem um componente, sempre tem um componente no humano que nenhuma IA vai conseguir, por mais que você Você mapeie tudo. Rapaz, eu ia dizer para você, porque eu respeito todas as suas opiniões, Tudo. todas as suas decisões, Quer um exemplo? mas eu vou dizer, agora guarda esse episódio aí para um futuro, daqui a 5 anos, sei lá, e o Lucas estava completamente errado, mas eu vou fazer uma previsão que eu acho que é o seguinte: existem as curvas de uso, né? Uso e desuso, né, das coisas ao longo do tempo. E eu acho que a gente vai passar por um pico Legal. desse uso. E eu acho que a gente vai passar por um outro movimento, que é o movimento da resistência e de um retrocesso e de uma priorização. Eu acho que a gente vai chegar num ponto onde é, acho que dá para automatizar até aqui, mas a gente tem a necessidade da conexão humana. A gente tem a necessidade da resolução, de ser ouvido por alguém, de ser entendido, de ser compreendido, de ter uma resposta. Existem estudos e já existem na parte de psicologia humana, psicologia comportamental, onde eles colocam robôs com toda a capacidade, inteligência e resposta com macacos para poder cuidar. E aí é um robô que ele produz leite, tem leite disponível, mamadeira, tem tudo isso. Só que é uma parada de metal. E quando é só o metal, é a coisa que você diz assim, é totalmente artificial. Ele tem resistência, o animal fica depressivo. E quando é o contrário, quando tem pelo, quando tem o aspecto literalmente, Ele Lucas, mas vai sente. simular, vai fazer, eles vão criar humanoides, vão criar tudo isso. Cara, é diferente. Então, Tem um eu acho que a nossa necessidade de conexão, de ser entendido e de ser percebido dentro das suas necessidades, eu acho que a gente ainda vai a gente ainda vai viver esse retorno e, na verdade, a gente ainda tem isso, né? Se eu perguntar para você, você prefere ser atendido por um humano ou por inteligência artificial, né? tem uma pesquisa sobre isso, Né? cara, As impressionante. pessoas querem ser É, atendidas por humanos. é. Só que a pessoa quer ser atendido por humano, ágil, um cara bem treinado, um cara bem qualificado, um cara que tem todas as informações, que vai te responder, que vai tirar todas as tuas dúvidas. Só que isso demanda investimento, né? Total. Cara, tem umas linhas que é bem legal. Eu até usei algo, né, parecido com o que tu falou, dizendo assim, cara, esse pico vai estar tão alto e ele está tão rápido que Sim. daqui a pouco vai ser assim, vai ser um diferencial gigantesco. As empresas vão anunciar da gente assim, ó, seja atendido só por humanos. Mas é isso. Eu Esse, acredito esse muito meu nisso, WhatsApp cara. aqui, só quem vai lhe responder é um humano, não é IA, entendeu? O cara vai pagar mais caro por isso, né? Sim, E na outra linha mais filosófica que tu trouxe aí do desenho dos macacos, cara, que eu gosto de dar um exemplo assim, cara, nós estamos aqui no sexto, sétimo andar, né? sim. A IA, matematicamente, a gente já alimentou e fomos nós humanos que fomos lá e demos as 500 milhões de possibilidades que pode ter de dizer assim, cara, Lucas, como é que a gente vai embora desse prédio aqui? Então, como é que você sairia desse prédio para ir para casa? Certeza, ou eu vou pela escada, ou eu vou pelo elevador. Beleza, Lucas, eu acabei de explodir o elevador e quebrei toda a escada. Por onde é que tu vai? Meu irmão, e agora? Pô, vou lá no rooftop, vou não sei aonde. Vou lá no rooftop, vou não sei aonde, né? Ou seja, tem esse componente do humano que na última hipótese ele vai dizer assim, pô, Lucas, tira a camisa, camisona, né? Que o Lucas fez o mexendo aí. Pai, tira aqui, ó, dos camisas, amarra as nossas calças, vamos fazer uma corda e jogar pela janela. Sim. Cara, vai ter uma coisa que a IA não vai Uma hora do conseguir, improviso que é que. o componente humano. Só Sim. nós temos, assim, é impressionante. Assim, isso cientificamente está comprovado. É Uhum. por isso que o exemplozinho do macaco ali é Bacana. muito legal, cara. É. Excelente. E Geneflis, cara, se a gente tá falando de sistema, de tudo que é a solução do G-Flex, do G4 Flex, na sua opinião, CRM, ferramenta ou cultura? Cultura. 100% cultura, certo? Tem a gente, cara, eu vou falar nome de fornecedores, Fica à mas vontade. a gente
a G4 Flex, ela atuou implantando o Salesforce, ou seja, que é um CRM número 1 do mundo, o slogan deles, Sim. e eu concordo bastante com esse slogan, né. Tem uma frase que eu adoro, que vem, né, da cultura da galera lá, assim, qual é a maior dificuldade de você implantar um CRM? É fazer as pessoas preencherem o CRM. Por Eu isso que assisti uma palestra deles e por e isso o que é cara cu falou exatamente eu isso. concordo 200, por isso que é cultura, cara. Então, na hora que você põe na cultura, e tem uns exemplos bem legais que, assim, vou trazer para vendas, que é uma área que tu Uhum. domina bem, né. A gente implanta Salesforce num determinado local, e a gente já sabia que tinha essa dificuldade das pessoas preencherem e tal, e aí, assim: "Putz, cara, não tá rolando, olha aqui, os dados que estão vindo no relatório estão muito fracos", o cara acaba fechando sozinho lá, tá com tudo controlado dentro do Excel dele, aqui é só o mínimo. Beleza, vamos lá nos gestores, vamos. Pega o gestor principal e fala assim: "Cara, não sei de onde é que eu tirei esse insight, mas era tão óbvio que assim, né, quem como é que vocês pagam o comissionamento dessa galera?". "Não, cara, quando fecha a venda e tal, tal, tal". "Meu irmão, diz que tu só vai pagar agora o que tiver dentro do CRM. Se não, ah, não, mas tá aqui, já tirou lá a nota fiscal, tá tudo pago, cara, eu quero a minha comissão". "Tá no CRM? Não, então tu não vai receber". Vrum, todo mundo começou a preencher o CRM vorazmente, No instante entendeu? funciona, No né? instante funcionou. Então, assim, parece óbvio, mas, Sim. cara, demorou 5 meses. A gente tá dizendo: "Cara, é legal, É. preenche, vai ter os relatórios, a sua gestão precisa enxergar isso melhor, tal". Eu concordo muito contigo. Então, aí eu vou fazendo um jabá do meu lado agora, que aí eu volto para aquela uma das suas primeiras perguntas: qual é a diferença? Que aqui na nossa plataforma tá tudo aqui. O Omnichannel tá aqui, o CRM tá aqui, aqueles 4 segundinhos, 5 que E o que o cara cara precisa sair do sair, sistema para não, poder não, preencher, tá tudo tá aqui aqui dentro. já. Aí Perfeito. você Aí você integra, já facilita para o cara pronto, também, e para o quando vendedor. você integra, ou até com outro CRM que a empresa Sim. usa, ou com principalmente o ERP, né, para esse nível de empresa, que aí você tem É porque informações. você precisa estar com aquilo ali no longo prazo para você poder Perfeito, revisitar, né, a exatamente. tratativa. Às vezes é isso daí: "Ah, cadê essa informação, não está no RP?". "Ah, mas é porque ele deixou no CRM". Perfeito, Se não está integrado, tem problema, tem perfeitamente. choque, né, perde E dado. aí puxa a IA de novo, porque é uma frase também que a gente até viu hoje, viu em várias palestras, que é a história do, assim: "IA sem dados não existe IA, irmão". Aí fica Tem que tomando ter o decisão no tem achismo, que né, ter o meu. dado lá, exatamente. E quando é Perfeito. dado demais, a IA vai alucinar. Então, Sim. tem todo um trabalho que tem que ser feito e esse é o jogo que a gente tá. E assim, pô, é o nosso DNA, cara, que eu falo, assim, eu brinco mais antigamente a gente tinha umas frases falando: "Cara, meu irmão, tem que fazer uma integração aqui, tem não sei o quê", meu irmão, conversa ali com o maluco do Geneflex, ele vai dar uma ideia. Tá. E a gente gosta disso, é um DNA muito forte nosso, assim, entender o cenário daquela empresa, entendeu? Entender quais são os desafios, e aí técnicos, né, que geralmente são desafios técnicos, e aí há também esse hype que eu tô falando, tem muita gente ainda vendendo como solução para tudo, cara, não é assim, a frase que eu gosto minha que é: "Não vai ser tão rápido quanto estão te dizendo como é, não vai ser tão barato quanto estão te dizendo quanto é, e tem que ter processo", né. Os 2 P, não sei se os 2 P's é de processo, pessoas e Não, processo, pessoas primeiro. pessoas primeiros, É, né. primeiro você cuida das pessoas, as Perfeito. pessoas aplicam É, os tem uma processos, né. frase legal que eu já vi se fazendo assim: "Não, as empresas só escalam se tiver processo", aí eu brinco e digo assim: "Pois é, quem executa os As processos? pessoas. As pessoas". É, pessoas primeiro, As mas a pessoas linha é primeiro, exatamente essa. beleza. Então, é isso, cara, assim, Tá. tem muita coisa, eu tô tentando aqui Não, mas tá ótimo, cara. consolidar pra gente, porque senão a gente ia gastar 3 podcasts aqui falando disso. Geneflex, vamos eu não vou lhe dar um desafio, um Legal. desafio prático aqui, e é um exercício para a gente pegar. Muitos dos nossos ouvintes são micro e pequenos empresários, que eu sei que não é seu público, você trabalha ali médios e grandes, Ok. mas, a cabeça tá drivada para resolver Porra, não, problema ali. é isso. Então, imagina um cara que fatura ali os seus 100, R$ 150.000 por mês, Show. que esse cara hoje ele trabalha de forma quase que 100% analógica, vamos estar Beleza. braçal, tá certo? Ele atende no WhatsApp WhatsApp dele, do né, do celular, celular. ele os vendedores, ele responde o Instagram no celular, a pessoa que faz o atendimento presencial é a pessoa que responde, porque eu digo isso para você porque é um cenário que eu encontro Sem muito nas dúvida, empresas. sem dúvida. Se você fosse dar um primeiro passo para esse cara, para dizer assim: "Rapaz, ó, tu vai sair aqui desses teus 100, 150.000 para 200, 250.000 se tu adotar a tecnologia da forma certa".
quais seriam os 2 ou 3 primeiros passos que esse cara precisa dar? Cara, eu acho que o primeiro é ele realmente centralizar um canal de atendimento do WhatsApp, sabe? O Esse vai primeiro passo primeiro seria passo centralizar o canal de isso, atendimento, colocar num número único onde ele consegue gerenciar aquilo. perfeito, isso aí. É claro que, assim, tem um Sim, estudo ali claro. antes para ele ver o perfil do público dele, Aham, né, sei. a forma que esse WhatsApp vai atender, que provavelmente a galera que interage com esses WhatsApp dele já está acostumado muito, impessoal, né, posso estar errando aqui, Uhum. mas Não, ele já fique é tranquilo aí, o tipo assim, o cenário tá cara na já sua sabe que é o Lucas: "Ei, Lucas, meu irmão, eu preciso tirar um pedido aí, meu irmão, 10 camisas, 15 não sei o quê, blá-blá-blá", sabe. E aí entender bem isso, para quando você colocar esse WhatsApp, aí vem para a segunda etapa. você não burocratizar demais o Não processo. burocratizar demais, exatamente. E a segunda etapa é porque agora você vai ter como gerir isso, que aí talvez esse seja uma dificuldade desse perfil de empreendedor. Assim, o cara tá tão dentro do operacional já, Do o que fazedor, tipo, é o vendedor. cara, É o vendedor. sou eu lá atrás na G4, eu sei muito bem, era escrevendo código, cara, tela preta, galera, escrevendo código lá e atendendo e falando, né, e ainda Sim. trabalhando na multinacional. A ideia era esse seguinte, então assim, ele ter essa visão de que, pô, eu centralizei aqui, é o WhatsApp? Tá, cara, um número só, independente do que tu faz, bota uma plataforma qualquer que seja ela, né, para centralizar isso, vai ter esse custo, ok. E a outra é você como esse empreendedor, cara, 30 minutos, uma horinha, se por 30 minutos, pronto, por dia para tu olhar isso. Você como empreendedor, olha, eu sei que você já tem o seu negócio todo na sua cabeça, mas quando você começa a olhar, primeiro ter esse número, ou se eu fosse exagerar, já brinquei que me fizeram essa pergunta, mas direcionada a CRM, né. Sim. Falei: "Cara, um Excel, irmão, um planilha de Excel". Só para tu enxergar pelo E menos o isso. histórico e a etapa em que o cara Isso, tá, né. pronto. Define as etapas do que seria esse teu ciclo de venda, funil, pensando em venda, para o atendimento vale a mesma coisa, que é uma coisa que a galera despreza também. Você Você acredita, criou uma das coisas que eu faço com alguns clientes meus, sabia, Jennifer Leeds? Até um segredo aí para vocês também. Quando eu sinto que a empresa não está pronta, não tem cultura de CRM, eu digo para ele, eu digo assim: "Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos adotar um Trello". cara, perfeito, Bota um perfeito. Trello. Por quê? Porque é eu trazer, pelo menos assim, ó, no Trello todo mundo enxerga, todo mundo vê os avanços, o cara começa a entender a questão da mudança De uma fase para de uma outra, fase para outra, o isso, entendimento de funil, e eu crio a mentalidade. sei, Quando eu crio a mentalidade, para eu daí vir com a ferramenta, é melhor. Agora, o cara quer implementar a ferramenta sem o time ter a cultura, ter o perfeito, processo, ter o entendimento de perfeito. como é que a coisa toda E a gente funciona. erra, sabe assim, a gente já errou. A gente já perdeu o cliente, porque a gente depois que a gente falou: "Caramba, cara, a gente errou, como é que pode? A gente não preparou esse É ser cara". didático, né? É É isso. preparar, Então exatamente. prepara-feira era melhor tu dizer: "Cara, não, vamos fazer primeiro aqui, não contrata a gente não, não bota a ferramenta ainda não". Chama o Lucas Faz primeiro. pronto, agora eu já tenho parceiro, por exemplo, chama o Lucas que ele vai preparar um Excel pra ti, bicho, que vai ficar nem o Trello pra ele não pagar nem o Trello, entendeu. Sim. Aqui é o Excel, irmão, ó, tá aqui, o Excel, e aí é essa parte, né, e é essencial para o cara que é empreendedor, 30 minutos, bicho, 30 minutos. Olha para os números ali, olha para os números. Cara, quantos Excelente. atendimentos tiveram? Como é que tu vai fazer isso hoje? 5, 7, 8 celulares. A gente já chegou em empresa que o cara tinha 10 chips, cara. Aí eu falei: "Cara, como é que é isso aqui?". "Não, é porque eu sei que vai bloquear o chip e tal". Já comprei 10, né, foi só desbloqueou, toma aqui, como é que resolve? Eu disse: "Cara, tu criou um monstro que agora tu me chama pra eu lá atrás eu te disse: 'Tu tá criando um monstro'". Sim. Aí agora tu tá então assim, é bem legal compartilhar com esse Boa. perfil da galera. Bicho, um Excel, um tempo seu principalmente, né. Perfeito. Porra, e chama os brother, cara. Chama a galera Chama para a ajudar, galera né. para Não ajudar. tenta fazer tudo É sozinho, né. isso, chama, Sozinho é cara. mais Bicho, difícil. eu no Sem dúvida. meu início lá, meu irmão, o que eu usei do Sebrae, vocês não têm ideia, né, pra parte financeira, eu sempre fui um cara muito que a turma brinca, eu sempre fui muito, Uhum. assim, controlado, né, mas quando eu percebi, eu fui para o Sebrae e tal. Então, tempo seu, 30 minutinhos seu, ou é antes do café, ou é depois, ou é à noite, ou é no sábado, ou é no domingo, mas tira pra olhar, cara. Isso. Nem que seja para dizer assim: "Cara, caraca, eu não tenho os números. Ginefiz, eu consegui os 30 minutos, o problema é que eu não tenho o número para olhar agora". Pois é, Excel, pega o celular dessa galera, vai em cada um e já fez isso. 8 celulares não,
para cada um você pergunta quantos atendimentos ele fez no dia. Bota no Excel, porque a gente precisa ter uma ideia como é que é teu volume, cara, antes da gente entrar, para a gente chegar lá no segundo mês, às vezes, e depois dizer, ó, tá vendo, ó, tu atendia 1.000, agora tu passou a atender 1.800, 1.200, e aí vai. Geneflis, quando a gente pega esse braço de tecnologia, a gente tem aí dois polos no mundo, talvez um que ainda é muito forte, que é o Vale do Silício, você teve lá 8 vezes, e hoje a gente tem o polo atual, que é a China, você também já teve lá em pontos distintos pelo menos 3 vezes. E aí eu tenho, são duas perguntas em uma, mas eu acho que é importante, né, a gente tocar nisso aí para o pessoal que está aí do outro lado. A primeira é, para o empreendedor brasileiro, esse cara tem que ir visitar lá fora? E aí eu quero, você que já visitou, na China, que seria aí o epicentro aí atual, qual foi a grande virada de chave, qual foi o aprendizado, a lição que o Geneflides trouxe de lá, da última ou das últimas bagas? O que que ele trouxe de efetivo que ele disse assim, rapaz, ó, o insight que eu trouxe de lá foi esse. Legal. Cara, do Vale, assim, a gente, eu acho que a maioria de todos nós aí que já empreendemos há algum tempo ou que está empreendendo, a China ela começou a aparecer mais recente, né? Digamos assim, nosso lado ocidental começou a olhar, isso aí 6 anos pra é cá, isso, né? aí tem muita coisa envolvida, mas beleza, começou a olhar mais. Então vou pegar o Vale primeiro, que é que sim, foi muito rica as vezes que eu fui lá. O que começou a me marcar eh, no Vale, cara, assim, eu tive a oportunidade de assistir aulas em Stanford e tal. E tem uma coisa que é legal dessas aulas que, assim, pô, por que que o Vale se tornou o Vale, cara, saca? Assim, hoje talvez 90 anos aí de maturidade, né? Mas é um vale, tá dizendo, é um vale, era um buraco, irmão. Entendeu? Era um negócio ali que tem histórias, né, dessas vivências do Vale que são interessantes para entender essa coisa de ser empreendedor e de ter cabeça de startup, né? Como a turma fala muito assim hoje. Reza a lenda, né? Até hoje eu não fui ver se era verdade, mas, por exemplo, se você pensar esse vale lá de 1920 e 30, até tão não tanto tempo atrás, a gente vivia algo parecido aqui, quem era do Nordeste. Então, assim, o cara que era do Vale, as famílias que tinham grana, não tinham universidade no Vale do Silício. Então o cara pegava os caras que tinham grana, porque aí era exploração de ouro, minério e tal, aquele negócio lá no Vale do Silício, pegavam, mandava os filhos estudar do outro lado da costa americana. É Sim. como se fosse Porto Alegre e Belém. Então o cara Uhum. tá em Belém e quem tinha dinheiro mandava os filhos estudar em Porto Alegre, né? Se fosse uma ponta a outra. Então o cara tá lá, o que é hoje São Francisco, ele ia estudar do outro lado, Nova York. Nova York, Boston, aquela ali, Harvard, né? Para quem tinha mais grana. Então tem essa história, né? Que é, sei lá, a galera que é muito mais rápida nos Gugadas aí, pode ser que achem variações dessa história, mas o filho desse cara vai estudar em Harvard, beleza. Menina apaixonada por Harvard, o filho do cara morre. Pum. Fazem o enterro e tal, o cara sensibilizado que o filho gostava tanto de Harvard, foi lá em Harvard. E aí essa cultura, né, americana é muito forte até hoje, putz, cara, dos aluminais, dos, né, ex-alunos e tal, cara, eu quero bancar um prédio aqui em Harvard, eu banco o prédio, eu construo o prédio todinho, mas tem que ter meu nome ali, né, no prédio. E Harvard esnobou o cara. Tipo, se fosse traduzir para o nosso cearês, não sei até onde chega aqui o Uhum. nosso aí sim, né? Mas seria assim, como é, Zé Doidinho? Tu vai querer bancar um prédio aqui em Harvard, né? Quem é esse cara? Esnobaram o cara. Ele volta, bota a equipe dele na mesa e fala assim, cara, quanto é que custa para construir uma universidade? Já que Harvard não quer deixar eu construir um É a prédio. construção da Singularity? Não, Da Stanford, cara. Stanford, né? Então, uma das histórias, né, do Hã. nascimento de Stanford é desse visionário lá. Mas o cerne que eu quero pegar, assim, desses aprendizados, né, e aí eu vou fazer uma brincadeira com o Lucas agora, né. Sim. Cara, a galera que foi para o Vale do Silício quando não tinha nada lá, qual era o perfil dessa turma? Se eu chegasse para o Lucas e dissesse assim hoje: "Pô, o Lucas tem filho, tem a família", e disse assim: "Lucas, tem uma cidade, bicho, lá no interior do Amazonas, que estão dizendo, cara, que se tu andar 5 quilômetros para dentro da mata, que não sei de quê, tu bota, assim, uma varinha de pesca lá e vem 4 pepitas de ouro, irmão. Tu iria pra lá?" Já vivemos isso no Brasil, né, Serra Terra Pelada, né. pelada. Cara, as histórias que eu ouvi nessas aulas, e eu vi isso numa aula de Stanford, Sim. né. Essa é a galera que foi pra lá no início, cara. Ou seja, esse espírito de assim: "Meu irmão, eu vou".
e vou fazer essa parada. Cara, mas tu pode morrer, bicho. Pode ser que tu bote 10 varinhas de pescar e não venha nem um pedaço de pau nessa vara, nem uma pedrinha, e os caras foram. Aí nasce Intel, nasce tudo que a gente conhece. Sim. A gente só vê o glamour, né, a gente só vê o final, né. A gente Uhum. só vê o Gates, a gente só vê o Jobs, a gente só vê, mas tem um monte de cara que veio antes disso, né. Beleza, então esse aprendizado desse cerne, assim, de onde vem, cara, essa sua alma hoje, para você que tá aí, né, para nós, por que que o Lucas resolveu montar essa empresa? Por que que o Geneflex olhou assim: "Putz, cara, esse negócio dá grana, eu não vou ficar mais nessa multinacional não, eu vou apostar nessa". Então de onde é que vem isso na gente? Vem de algum lugar. Lá é uma dessas coisas que concentrou muito. Você consegue, sentir e entender desse Isso, espírito desse espírito. E você sente, assim. E é realizador, uma né. coisa que eu falo, o público que eu interajo Eu muito, tanto eu você falou hoje de manhã, a gente estávamos num evento juntos hoje pela manhã, e aí, agora a gente consegue captar, né, a coisa do o lado o filosófico da lado coisa, filosófico né. da coisa, Perfeito. exatamente. E isso vai escalando lá, até você chegar no nível que eu chamo do nível de maturidade, que eu acho que a gente ainda não tem no Brasil, que é o andar de cima, brother, é a galera que tem grana. Então eu ouvi piadas no Vale, porque é tão maduro já o sistema, que diz assim, se eu fosse comparar, diz assim: "Putz, cara, eu tô com uma ideia legal do caramba, bicho, eu procuro quem? Eu procuro o Oswaldo ou eu procuro o Lucas?". Aí o cara fala assim: "Mas o que é essa ideia?". Aí eu falo, né, aí o cara vai dizer assim: "Não, cara, esse tipo de ideia aí, ideia que, assim, não tem nexo, bicho, essa ideia que tu tá tendo não tem nexo, não é o Oswaldo, Tu não é o Lucas. Só quem bota dinheiro nesse tipo de maluquice que não tem nexo, cara, é o Lucas. Pode ir lá você tentar a falar com ele. galera Não investe tá na tão maluquice. maduro exatamente, sabe, que é isso. E aí se eu for dar o re e aí isso foi ao longo dessas 8 que você vai conversando e vai identificando e conversa com Sim, a galera, né, você vai pegando esse 100. Tem uma história legal aqui, cara, eu acho que o nosso tempo tá quase estourando, mas sim. primeira vez que eu conheci a Salesforce, né, e eu nem sabia o que era Salesforce quando eu vou lá. Pô, marcaram um papo comigo lá no cara da Salesforce, 2013, sei lá, 12, eu chego lá, o cara falou: "Ó", eu tinha 1 hora, eu cheguei 10 minutos atrasado. Aí o cara me recebeu super educado, falou assim: "Gini", né, de me chamar de Gini, "Gini, cara, nós temos 50 minutos". Aí tipo assim: "Ó, tu já papocou com 10, irmão. Beleza, então vamos lá". Essa pegada, saca? Esse ritmo, né. Beleza, conversamos, não sei o quê, vamos para o final, o cara vai e fala assim: "Gini, eu falei: "Isso que vocês fazem aí é legal, cara". Isso eu estava falando lá de telefonia, lá do passado ainda, né. Eh, Todo esse sistema que tu fez, ele desaparece e vira tudo dentro aqui dessa nossa plataforma, Salesforce. Cara, eu não sabia nem o que era Salesforce nessa primeira vez que eu fui. Lucas, eu demorei 5 segundos olhando para o cara, porque na minha cabeça assim: "Como assim desaparece?". E eu cometi, né, a naturalidade, vamos chamar assim, de perguntar o que eu pensei. Aí eu olhei para o cara e falei assim: "Cara, mas como assim desaparece tudo que eu fiz e fica tudo dentro dessa plataforma aí da Salesforce?". Aí ele olhou para mim e falou assim: "Cara, você não está preparado para o Vale do Silício. Vamos bater uma foto lá fora, daqui 1 ano a gente volta, conversa de novo aqui, tá tudo certo". Tem essa foto minha no Facebook antigona, eu lá com o cara lá na entrada do Facebook, nem era Meta ainda. Muito Então essa bom. pegada, bum, damos um recorte aqui para a China, cara, né. Pequim, Xangai e Hong Kong, essa foi bem recente, 2023. Eh, Cara, é tudo que eu vi no Vale. Sabe quando você assiste um vídeo do YouTube, que a maioria da galera mais nova não assiste mais no de uma forma normal: "Olá, boa tarde, eu sou o Genefrides, eu sou o Luca", não, você assiste vídeo agora: "Olá, boa tarde, eu sou o Lucas, 2 ponto alguma coisa", né. Tá tudo um pouco do que eu vi no Vale, numa velocidade absurda, cara, o que os caras conseguiram fazer. Então, primeiro, choque de aprendizado cultural. Ou seja, teria seria muito legal entrar num monte de coisa aqui que Sim. que pode puxar a política, mas que é para entender que é cultural, uma coisa que para aprendizado do caramba. Isso aqui eu já vou puxar para Hong Kong, porque o investidor chega para mim e fala assim: "Ó, legal, isso aqui que tu tá querendo vir fazer aqui é bem legal, mas tu sabe que isso é uma commodity, né?". Eu sei: "Não, tenho plena convicção disso". E o seguinte, se tu lançar esse negócio aqui na China hoje, 3 dias tá copiado igualzinho e melhorado. Ok? É, assim, cara, objetivamente, né. Só que aí, o aprendizado, que aí é toda que foi Pequim, Xangai, eu fui em universidade, tá, aí você começa a entender a cultura, essa coisa do copiar que nós ocidentais, né, Você tem muito traçamos apego, como né. né, ou traçamos como: "Ah, não, os caras estão copiando, não pode, não sei o que cara, isso é cultural, isso é milenar na Pra China". eles É é milenar, Lucas, milenar, não estou falando de 200 anos, estou falando de mais de 3.000 anos. Se um chinês lança esse copo aqui hoje,
Amanhã, um chinês lançou o copo, não é porque é ocidental, um chinês lançou um copo, amanhã tem 4 copos melhor do que esse, lançado por chinês. Isso é milenar, milenar. Sim, essa competição é brutal. E eu senti na pele, porque eu visitava um parque tecnológico que a gente quase leva G4 para lá, quase leva mesmo. De novo, volto para aquele ponto filosófico, familiar, Família. cultural, cara. Eles queriam que eu ficasse lá e eu recuei. Beleza, né? Competição brutal. O nome é esse, é brutal. A gente tá vendo aí o que tá sendo nos carros. É mais de, até o último que eu tinha, mais de 50 marcas. Aqui a gente só conheceu 3. Sim. BYD, Geely, não sei quem mais aí. Tem mais de 50. Competição brutal. O termo é esse, competição, brutal competition, né? Que ele fala assim. Então, fui num parque e visitei. Cara, tá aqui o espaço, não sei o que, você precisa só vir e contratar X chineses para trabalhar dentro do seu negócio. Legal. Pequim que eu tô falando na primeira visita. 3 dias depois eu vou visitar outro parque. O cara desse segundo parque chega para mim e fala assim: "Ah, tu visitou o parque de Y? Cara, não fica naquele parque não, bicho. Aqui a gente pode te dar muito mais", sabe? Competição Hum. absurda, cara. Frase para tentar finalizar, já dando recorte para Hong Kong. "Cara, tu quer ficar milionário, tu vai lá para Pequim, irmão. Tu pode ficar milionário lá com esse teu negócio mesmo, mas tu quer ficar bilionário, vem para Hong Kong, porque aqui tu entra na Ásia", entendeu? Para tu entender, então O esse nível de de maturidade do mercado de maturidade do Hong Kong. mercado e de competição, entendeu? Da Sensacional. China é isso, né, e é muito legal. E só uma pitadinha de, assim, o give back que vai para a sociedade. Você vê na rua, cara, por isso que a gente estava brincando, você vê na Esse rua. é o esse é o nosso esse é a gente ainda precisa evoluir muito nisso, né, Putz, cara. muito, muito, muito. E aí vem a história que, uns vão chamar de ditadura, que eu sou não sei o quê, é a mão forte do Estado que eu falo. Eu quero esse negócio, esse setor aqui vai crescer, vai, vamos botar X dinheiro, pum. É muito rápido, sim, muito rápido. Tem Bacana, muito cara. mais coisa, É, mas aqui no Brasil também tem, né, vamos botar esse setor para crescer, mas o dinheiro não chega, né. ou se chega, né? Não Ô, chega no não como chega deveria, como né? deveria, né. Exatamente. Mas, meu amigo, Eleflides, a gente percebe você a sede e a vontade de contribuir, e o poço de conhecimento que tem. Eu tenho certeza que esse é só o primeiro de outros papos que a gente com certeza vai ter. Acredito que a galera que está do outro lado teve um dos episódios mais ricos do depoimentos, Pô, já são legal. mais de 100 episódios que a gente gravou aqui. Foi muito bacana, uma honra lhe receber. E queria pedir, se você tivesse um minuto, recado final para todos os empresários e empreendedores que estão aqui ouvindo a gente, que recado você gostaria de deixar para eles para esse ano de 2026 aí que se desenha? Legal, cara, assim, os primeiros 10 segundos para agradecer, né, a gente ter se conectado aí por essas questão das forças divinas, aí a gente se encontrou aí nesse momento de terra, né, então te Sim. agradecer bastante. E para você que está empreendendo ou que já empreende, cara, trata esse teu negócio, se você for casado, como você trata sua esposa. Aí tem uma galera mais maldosa que fala assim: Calma aí, gente, porque tinha uns caras que tratam muito mal a esposa, ou vice-versa, a esposa, né, tal. Sim. Mas não, assim, eu tô usando essa coisa do relacionamento, né, familiar de esposa e de esposo comparado com a empresa, por isso, assim, como é que você cuida desse teu negócio, cara? Essa visão mais, assim, de olhar para esses números, se for mais pragmática, porque o resto você já tem, que é aquela paixão, a gente quer que o negócio dê certo, a gente quer que fazer crescer. E uma coisa que me marcou muito, principalmente nas idas do Vale, que aí a gente vai cair na filosofia de volta, mas assim, às vezes a gente fica muito bolado com essa coisa de eu vou montar um negócio, a empresa, eu vou ficar rico, milionário, ou vou não sei o que, cara, não. Aquele cerne aqui, por que que você montou? Então, assim, claro que a gente quer conforto, claro que a gente quer reconhecimento, né, financeiro, mas não olha só para isso, cara. Se você se preocupar em olhar para esse teu negócio, né, entender os números, como é que você vem crescendo, pode ter certeza que isso vai continuar. Tem uma frase que eu acabei soltando em outros fóruns aí, então, assim, não se preocupa muito com essa parada de é meio, contraditório o que eu vou falar aqui, mas às vezes, assim, o investidor e não sei o que e tal. Cara, calma, tá, calma, porque às vezes você olha o que eu vou falar, às vezes você crescer rápido não é bom. E às vezes você crescer muito também não é bom, É. tá. Então guarda isso para a paixão você já tem, é isso que eu estou falando. Então olha mais com mais carinho para o que é o teu negócio, o que é que você faz, os números que você tem hoje, e aí isso é só consequência, não, tá.
Aí sim, hein? Aí sim. Geneflides, uma lembrança do aí sim para você. Ninguém sai do aí sim de mãos abanando. Eu digo que essa caneca ela não é vendida, você não vai encontrar em lugar nenhum. É personalizada, tá certo? E se quiser abrir, fica à vontade. Eu já adorei o Love que amor. Tem um negocinho que eu sempre publico assim: Jesus só propagou amor. Ele não propagou nem mentira, nem ódio. Então, ó, Love. Tá? Muito bom. Obrigado, cara. E aí, pro pessoal encontrar o Geneflides nas redes sociais, como é que faz? LinkedIn é Geneflides, né? linkedin.com/in/Geneflides. Instagram, @FlidsEduca. Educação. Flides Edu. Chega o meu coração, né? Coração bate mais forte quando fala de educação, que para mim, educação, educação, educação. Sem esse vetor, cara, não tem mobilidade social. Pode abrir, dê um Vai lá. recadinho para você aí também. Caramba, personalizado muito bom. literal, cara. Meu nome aqui, galera. Putz, Lucas, que sua história nos inspira. Caramba, a recíproca é verdadeira, né? Então, com certeza tem um monte de gente ali que as histórias também nos inspiram pra caramba. Muito bom. E isso, voltando pro seu exemplo dos macaquinhos, é que, cara, isso é que move, essa conexão aqui, esse tato, ó, esse pegar na mão. Então, pega na mão aí da tua galera, dos teus colaboradores, de quem tá te ajudando a fazer o negócio crescer, que o cliente vem por tabela, cara, vem por tabela. Obrigado demais, Lucas. Cara, Show de bola, cara. valeu. Feliz. Galera, esse foi mais um episódio do Aí Sim Podcast. Se fez sentido para você, se você teve insight, teve aprendizado, compartilha com aqueles empresários que você quer ver crescendo também. Deixa aqui a tua curtida, o teu like, se inscreve no nosso canal. Fica com a gente que toda terça-feira tem um episódio novinho em folha para vocês, com conteúdo inédito e muitos insights práticos para você levar para o seu negócio. Se você não segue ainda o nosso canal de corte, segue no Instagram, aí sim, _podcast. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra no @lucasvieira2p. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima. Aí sim, podcast.